O Senhor é bom em todo o tempo. O seu poder é sem limite, a sua misericórdia dura para todo sempre. Fiel é o Senhor em todas as tuas promessas e em toda a tua palavra. Porventura diria o Senhor e não faria, ainda antes que houvesse dia o Senhor é, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Falando Deus, quem não obedecerá? Há cumprimento de promessa que está sendo liberado aqui nessa noite. Promessas antigas, palavras que foram ditas e que você já nem se lembra mais, mas os céus não se esquecem. No céu tem um memorial com o seu nome e com o nome de cada palavra que você deve viver, com o nome de cada projeto que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus não falha, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Dá para mim um ré maior. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, e o que eu falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para, e na hora marcada sua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. E quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. E quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo,
eu não mudo. Aleluia. Quantos crê no Deus imutável? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Coisas grandiosas que Ele fez no passado, Ele ainda faz. Se crermos, veremos a glória de Deus. Aleluia. Próxima estrofe fica para outro culto. Pega comigo a sua Bíblia e vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, 2 versículos para nossa meditação. É o versículo 6 e o 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Essa palavra ardeu muito no meu coração para ser ministrada na noite de hoje. Por favor, pode tomar o seu assento. Fique à vontade dando glória ao Senhor, porque nós estamos em uma igreja totalmente profética. Aleluia. Pode aumentar as luzes para nós poder ficar mais à vontade. No princípio da criação, Deus deu uma ordem ao homem, e a ordem era multiplicar-se. Haja vista que Deus criou apenas o primeiro casal e deu a eles a responsabilidade de se multiplicar. E por causa desta ordem, havia uma crença entre os judeus de que a mulher que não gerava precisava, carecia da bênção e do favor de Deus, e precisava buscar isso com muita intensidade. Na maioria dos casamentos, quando uma mulher ela tinha uma esterilidade, o marido, ele, por uma abertura na brecha da lei de Moisés, poderia arrumar uma concubina, ou seja, uma outra mulher, para que esta mulher pudesse gerar e dar seguimento na sua linhagem, e dar seguimento para que esse homem pudesse ter descendentes. Foi partindo desse princípio, foi partindo desse entendimento, que quando Sara viu que a promessa de Deus estava demorando a se cumprir, ela pega a sua escrava Agar e dá ela como concubina a Abraão, para que este tivesse um filho com ela. Naquele período era-se permitido esse casamento polígamo, e foi em um casamento assim que a personagem do texto que lemos estava vivendo. A Bíblia vai falar que existia um homem em Ramá, e esse homem, ele casou-se com uma mulher, e logo em seguida ele teve que casar-se com outra, para que esta pudesse lhe dar filhos. Então essa família era uma família religiosa, era uma família que adorava a Deus, e todos os anos essa família ia a Siló. O que eles faziam em Siló? Ora, Siló era o lugar aonde estava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus que existia em Israel. Então esse casal, como muitos outros, iam a Siló todos os anos para adorarem a Deus e para ali oferecerem sacrifícios ao Senhor. Essa família ia todos os anos, era rotineiro. Todo ano eles subiam, levavam suas ofertas, levavam os seus sacrifícios para ali oferecerem ao Senhor a sua mais perfeita adoração. Porém, a mulher do texto que lemos, Ana, que você conhece muito bem, era uma mulher que a Bíblia diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então o seu marido Eucana tinha as suas duas mulheres, e isso era um problema dentro daquela casa. Imagine, dizem que uma mulher só dá problema, agora você imagina duas. Essa família tinha muitos problemas, essa família tinha muitas complicações. Por quê? Porque enquanto Ana não gerava, era estéril, a Bíblia vai dizer que Penina era uma mulher extremamente fértil. Penina gerava muitos filhos. Enquanto Ana tinha o amor do seu marido, Penina poderia dar a ele os seus filhos, aquilo que ele desejava. Penina gerava
filhos e filhas, a Bíblia vai dizer. Porém, Ana era uma mulher que permanecia estéril. E eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite para um detalhe muito importante. Observe que mesmo Ana indo a Siló todos os anos, adorar a Deus, oferecer sacrifícios ao Senhor, ela continuava estéril. Mesmo Ana oferecendo sacrifícios, mesmo Ana levando as suas ofertas ao altar de Deus, Ana continuava estéril. Mesmo Ana fazendo as suas orações, ela continuava estéril. E aqui nós temos pessoas vivendo em um dilema muito parecido. Você serve a Deus, você adora a Deus, você praticamente não perde nenhum culto, você está em todas as atividades da igreja, você está na equipe de voluntários, você está servindo, e às vezes você pergunta para Deus: Senhor, por quê? Por que eu estou servindo? Por que eu estou fazendo a tua vontade? Por que é que eu estou na tua presença? Por que é que eu oro? Por que é que eu jejuo? Por que é que eu entrego fielmente os meus dízimos? Por que é que eu entrego com generosidade as minhas ofertas, mas ainda estou estéril em determinada área da minha vida? Eu ainda estou enfrentando problemas em algumas áreas da minha vida, problemas estes que eu não sei como resolver, que eu não tenho como solucionar. Você ora, você faz campanhas, você faz a campanha dos 6 dias, você faz a campanha do corredor dos milagres, você recebe de Deus uma palavra, mas parece que nada se move no mundo espiritual, parece que tudo ainda está do mesmo jeito, a vitória não aconteceu, a resposta ainda não chegou. Tem gente aqui que já lutou com todas as tuas forças, tem gente aqui que já fez tudo o que podia fazer, tudo que você sabia fazer, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Quem pode levantar a mão para receber? Na área em que há uma esterilidade sobre a tua vida, Deus virá com um grande milagre. Ei, para se viver um milagre é necessário ter um grande problema, e se você tem um grande problema, você vai viver um grande milagre. Se você está passando por um grande problema, você é o candidato perfeito para viver um grande milagre. Não existe milagre sem um grande problema, não existe milagre sem uma grande necessidade. Se você tem uma grande necessidade, você é o candidato perfeito para viver milagres de Deus nos próximos dias, nas próximas horas. Só se vive milagre quem de fato precisa de quem de fato precisa de algo sobrenatural na sua vida. Eu sempre falo para Deus, e eu sempre falo para vocês também, eu peço para Deus coisas grandes, porque coisas pequenas eu mesmo dou conta de fazer. Ei, eu peço para Deus coisas difíceis, porque coisas fáceis eu mesmo consigo fazer. Eu peço para Deus me ajudar a alcançar coisas grandes, porque coisas pequenas eu mesmo dou conta de alcançar. Quem está entendendo? Se você tem um grande problema, se prepara, porque você é o candidato, é a candidata perfeita para viver um grande milagre. E Deus está dando estratégia para a gente aqui alcançar milagres. Deus está dando para você caminhos, acessos para você alcançar milagres. Deus vai te mostrar uma maneira de vencer, Deus vai te mostrar uma maneira de romper essa esterilidade, Deus vai te mostrar uma maneira de alcançar essa vitória, Deus vai te mostrar um jeito de alcançar a resposta. Olha só, Ana era crente, não era uma desviada não, gente, não era uma mundana não, gente, ela era crente, ela servia ao Senhor, e mais que isso, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que buscava a presença de Deus. Porém, ela tinha um ponto fraco, assim como eu, assim como você, e eu que não sou doida de contar o meu, porque o diabo vai bater em cima. Se você tem um ponto fraco, teus inimigos vão bater em cima dele. Se você tem um ponto fraco, o inimigo vai ficar batendo em cima desse ponto fraco. Ela tinha um ponto fraco, e o ponto fraco de Ana era comentar, falar sobre o seu problema, sobre a sua esterilidade. Penina, que morava na mesma casa, que convivia muito de perto com ela,
sabia desse ponto fraco, ela reconhecia que Ana tinha um ponto fraco, e ela em ocasiões específicas tocava nesse ponto. Isso mexia com as emoções dela, isso mexia com os sentimentos dela, e a Bíblia vai chamar Penina de competidora, a sua competidora, e não é difícil de entender essa competição. Como eu já disse, Ana tinha o amor do marido, mas Penina podia dar filhos a esse marido. Então provavelmente a competição era a seguinte: você tem o amor dele, mas você não pode dar filhos para ele. Provavelmente a forma de diálogo era essa. As duas na mesma casa, se degladiava. As duas dentro da mesma casa contendia. As duas dentro da mesma casa competia. E não há coisa pior do que quando há competidores dentro da mesma casa. Eu conheço maridos que têm inveja de suas esposas, talvez porque ganha mais, ou vice-versa. Eu conheço casais que não sabem se admirar e reconhecer o valor do outro, e eles se tornam competidores. Ao invés de ser uma só carne, eles são dois competidores dentro de uma casa, e há um perigo muito grande nisso, porque o próprio Jesus falou que uma casa dividida não subsiste, ela cai. Então a nossa casa não pode ser dividida. Eu não posso competir com o meu marido. A nossa casa tem que ser uma casa unida, a nossa casa tem que ser uma casa de paz, a nossa casa tem que ser uma casa onde todos se respeitam, a nossa casa tem que ser uma casa onde todos celebram a vitória um do outro. A nossa casa tem que ser uma casa de adoração, a nossa casa tem que ser uma casa de unidade. O casal precisa entender o que é ser uma só carne. Mas tem gente que ainda está longe de compreender isso, mas no que depender de mim, eu estou aqui para te ajudar. Casa dividida, ela não tem probabilidade de permanecer de pé. Casa dividida não tem probabilidade de permanecer na presença. Casa dividida, ela está fadada ao fracasso, à destruição. Casa aonde as pessoas não se respeitam, casa aonde as pessoas não torcem umas pelas outras, está fadada ao fracasso. Mas eu venho profetizar nessa noite que na tua casa vai ter união, na tua casa vai ter paz, na tua casa não vai ter competição, na tua casa todos vão romper, e quando romperem vão celebrar juntos. Na tua casa não vai ter divisão, na tua casa vai ter união. Eu recebo autoridade também para profetizar que todo espírito de competição começa a cair por terra agora. Todo espírito que traz competição para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida, lá no teu trabalho, vai cair por terra em nome de Jesus, porque a cultura do reino é uma cultura diferenciada. A cultura do reino é assim: se um cai, todo mundo sente. Olha aí, quando fala de um crente, irmãos, quando um crente cai, quando um pastor cai, toda a raça de crente é difamada, é ou não é? Quando um pastor comete um equívoco financeiro com as finanças da igreja, todos os outros são chamados de ladrões também. Por quê? Porque o reino é a unidade. Se um ganha, todos ganham. Se um cai, todos pagam o preço. E nós precisamos ser um povo unido. Nós não podemos ser uma casa dividida. Se um cai, todos perecem. Mas se um é levantado, todo o corpo é edificado. Todo o corpo começa a receber o poder de Deus. Se um canta bem aqui, toda a igreja é edificada, se alegra através dos louvores. Se um prega bem aqui, todo o corpo é edificado, e todos glorificam pela palavra que foi pregada. Esse é o reino. Não pode ter divisão, não pode ter essa competição, essa separação. Esse é o reino, essa é a forma que Deus estabeleceu para a igreja, para o casamento, para a família, vivermos unidos, sem competição, para que todos possam ganhar.
lembra de Adão? Adão pecou. Adão pecou. Só que a Bíblia diz assim, ó, todos pecaram. Quem está pegando? Adão pecou. Aí a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Uai, mas não foi só Adão que pecou? Pois é, mas a igreja é a unidade. Aí veio Jesus, não pecou, morreu na cruz, e por causa dele, todos que o aceitam, todos que o recebem e andam em tua presença, têm direito de entrar no céu pelas portas, e serão chamados benditos do Senhor. Ana tinha um ponto fraco, e a sua inimiga sabia. Eu preciso que você entenda algo muito sério. O inimigo tem tempo, coisa que talvez a gente nem tem tanto, sobrando, mas ele tem. Ele estuda, ele nos observa, para saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que nos faz cair, ou o que nos faz levantar. Ele estuda para saber o que nos faz fraco, ou o que nos faz forte. Ele estuda para saber qual é o nosso ponto fraco, ou qual é o nosso ponto de fortaleza. Ele estuda, e estudando ele sabe, e estudando ele compreende a forma de nos atacar, ele compreende a forma de nos derrotar, e é usando todo esse estudo que ele fez a nosso respeito, que ele vai nos atacar. Olha só, sabendo qual é o nosso ponto fraco, ele vai lutar incessantemente para nos debilitar. Nos debilita. Eu me lembro quando o meu ponto fraco era confusão. Confusão. Não perdia a oportunidade de entrar em uma. Não perdia. E ainda hoje eu luto. Tem hora que esse ponto fica fraco, eu fortaleço ele de novo. Eu falo, aquieta-te. Você não pertence mais a esse mundo de confusão. E eu me lembro que o diabo sempre usava alguém para falar alguma coisa que me machucava. E eu ia fazer o quê? Revidar. Isso mesmo, que aqui é bater o levou. Pá, pá, tum. Até que eu aprendi a fortalecer esse ponto fraco, ignorando. E entendendo que veneno não faz mal no copo, faz mal quando se bebe. O veneno está aqui no copo, ele não pode me matar se eu não tomar. Então quem tem seus copos de veneno, beba, porque eu não vou beber. Ei, quem tem seus copos de veneno e quer falar de mim e quer se levantar contra mim, que beba, que se embriague nele. Por quê? Porque eu não vou beber. Esse ponto não é mais um ponto fraco na minha vida, mas já foi. Talvez é o seu. Talvez é o seu. E o diabo vai bater em cima. E vai bater em cima, e vai bater com muita força. Por quê? Porque ele sabe que aí ele te atinge. Ele sabe que aí ele consegue te desestabilizar. Ele sabe que aí ele consegue mexer com o teu emocional. Ele sabe que quando ele toca aí, irmão, tem gente que o ponto fraco dela é a crítica. Não suporta uma crítica. Se criticou, se falou alguma coisa que ela não gostou, ela vai se chatear, vai se debilitar, e vai murmurar, e vai se levantar, e vai desanimar, e vai dizer, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber daquilo, e vai ficar totalmente desestabilizada. Ei, esse ponto fraco precisa ficar forte. Porque se você não estudar isso na sua vida e não trabalhar isso em ti, você vai ser presa fácil na mão do inimigo, e ele vai estar sempre te colocando em situação difícil. Então observe os seus pontos fracos e procure fortalecê-los. Por quê? Porque o diabo já estudou, e ele sabe que te atacando nessa área, ele vai conseguir te destruir. Penina, sabendo que o ponto fraco de Ana era uma ferida que ela tinha na alma por causa da sua esterilidade, que Ana tinha uma frustração tão grande, porque Ana esperava engravidar e ela não conseguia. Penina fazia o quê? A irritava. E como eu já mencionei diversas vezes para você, essa parte do texto que eu sempre falo aqui para vocês,
Penina, ela irritava em ocasiões específicas. Ela esperava o momento certo. Qual era a ocasião específica? É quando ela se preparava para ir adorar ao Senhor. Era quando eles se preparavam para irem a Siló, quando eles estavam se preparando para ir para o lugar da adoração. Penina sabia que se Ana chegasse no lugar da adoração e de fato adorasse, e de fato se entregasse, se Ana chegasse o mais próximo da arca que uma mulher podia chegar, e ela adorasse perante aquela presença, Deus ouviria e responderia às suas orações. Então, quando eles se preparavam para ir para Siló, aí Penina começava os ataques. Aí Penina começava a irritar. Por quê? Porque ela sabia que aquele era o momento certo de atacar. O diabo sabe o momento certo de atacar. É por isso que de tempos em tempos você pode observar que tem lutas que se repetem na sua vida. Você pode observar que de tempos em tempos vem uma situação, que você já passou por ela antes e ela está se repetindo na tua vida. Você pode observar que de tempos em tempos você passa uma luta muito semelhante a uma que você já enfrentou há algum tempo atrás. Quem está pegando? De tempos em tempos os ataques vêm, de tempos em tempos as situações se repetem. É por isso que as coisas vão reaparecendo, defuntos antigos começam a ressurgir no seu caminho. É por isso que de tempos em tempos você observa que vem alguns levantes, e a Bíblia diz que quando Ana estava subindo para adorar, Penina a irritava. Irmãos, a Bíblia vai dizer que ela irritava a tal ponto de Ana se desestabilizar emocionalmente. Ela ficava desestabilizada, ela ficava desequilibrada, ela ficava sem condições de adorar a Deus. Quantas vezes você estava preparando para vir para a casa do Senhor, e o diabo usou alguém lá na tua casa, ou quem sabe no seu telefone, para te irritar, para te desestabilizar, e o que você diz? Desse jeito eu nem vou para a igreja, com essa raiva que eu estou, com essa ira que eu estou, eu nem vou para a igreja. É isso que o diabo quer. Eu já vim para a igreja com raiva, sabia? Com muita raiva. Já vim com raiva. Aí dobrei meu joelho e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não posso cultuar com essa raiva. Eu já vim que nem cuspia na formiga para não matar. Se cuspe, a formiga morre. O veneno escorrendo. Mas mesmo assim você precisa estar no lugar da adoração, pedindo misericórdia, pedindo graça. Eu já subi nesse altar, enferma de alma, enferma, no meu corpo, e ao ministrar a palavra eu recebi cura. É na casa de Deus que a gente recebe cura, é na presença de Deus que nós recebemos alívio para os fardos pesados que a gente carrega. É na casa de Deus, o lugar aonde o Senhor nos sara, aonde o Senhor nos cura, aonde o Senhor nos renova. É na presença de Deus. Mesmo desestabilizado, mesmo totalmente desequilibrado, vem e começa a clamar por misericórdia, porque eu tenho certeza que você não sai do mesmo jeito que você entrou. A Bíblia vai dizer que Ana ficava tão perturbada de espírito pelas palavras de Penina, pela forma com que Penina a irritava, que ela chorava e nem comia. Nem comia. Ela ficava tão triste que nem come. Eu acho que esse demônio que não deixava a Ana comer foi para o abismo e nunca mais soltaram, porque hoje o povo fica triste e come, está angustiado, come porque está angustiado, está com ansiedade, come porque está ansioso, está com depressão, come porque está com depressão, e assim a vida vai.
mas ela não conseguia comer. Ela ficava tão triste, ela ficava tão angustiada, que ela não conseguia nem se alimentar. Ei, ela ficava desestabilizada, e desestabilizada ela não adorava, desestabilizada ela não orava, desestabilizada ela não cultuava ao Senhor. Ah, meu Deus, o inimigo quer impedir a sua adoração. Deixa eu falar contigo aqui nesta noite. O inimigo quer impedir o seu clamor, o inimigo quer impedir a sua oração, o inimigo quer impedir você de estar aos pés do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: quando o diabo vier te irritar, ei, levanta as tuas mãos e diga: sai da minha frente, Satanás, porque eu vou adorar, eu vou glorificar o meu Deus, eu vou para a casa do meu Deus, eu vou buscar a face do meu Deus, eu vou buscar estruturas emocionais e espirituais na presença do meu Deus. Aleluia. Ela não conseguia adorar, e ela permanecia estancada, ela permanecia com o problema insolúvel, ela permanecia com um estancamento no seu ventre. Ah, meu Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa: tem um estancamento na sua vida espiritual que ela não cresce. Você não conseguiu ainda nem ser batizado com o Espírito Santo. Ei, tem um estancamento aí, tem uma situação que te prende. Vai para a adoração, vai para a adoração, porque quando você está em adoração ao Senhor, não há estancamento que resista. Ei, quando você está em adoração, na presença do Senhor, não há nada que impeça o teu crescimento, o teu avanço, seja ele em qual for a área da sua vida. Ai, pastora, o meu estancamento é na área sentimental, eu não dou certo com ninguém, parece que eu tenho o dedo podre, tudo que eu escolho, depois eu passo decepção, é só gente que... Misericórdia. Vem para a adoração, porque na adoração Deus revela para você o coração das pessoas. Ei, na adoração Deus vai te dar discernimento dos corações, porque tem gente que fala com você, com a boca diz uma coisa, mas com o coração sente outra, totalmente diferente. E quando você está no lugar da adoração, adorando ao Senhor, na presença do Senhor, ei, não há nada oculto que não se revele diante dos teus olhos. Meu Deus, vem para a adoração, porque na adoração todo estancamento vai embora. Ai, pastor, o meu estancamento é na minha vida financeira. Então vem para a adoração, que Deus vai te revelar estratégia para prosperar. Deus vai te mostrar como o inimigo está agindo para roubar a tua bênção, para roubar a tua prosperidade. Deus vai revelar para você segredos, códigos espirituais para você prosperar. A adoração destrava portas e destinos. Por isso o inimigo luta tanto para distrair as pessoas no culto. Por isso eu me preocupo tanto com a tua vida, que eu fico perturbada quando eu vejo pessoas que entram no culto para adorar e ficam mexendo no celular. Eu passo mal por elas, sabe por quê? Porque eu sei o tempo que elas estão perdendo, e o tempo que se perde não se volta. Você pode recuperar muita coisa na sua vida, menos o tempo que você perdeu. E quando nós perdemos tempo na presença do Senhor, ei, nós perdemos grandes oportunidades de bênção, de vitória. Então observe, Ana ficava desestabilizada emocionalmente, ela não tinha forças, ela não conseguia fazer nada. Assim são as pessoas que o diabo tem conseguido encontrar o ponto fraco delas e desestabilizá-las. Elas chegam na igreja e não conseguem orar. Quantas vezes você já chegou no culto e ficou assim, ó, vagando? Quantas vezes você já começou a orar e de repente a sua mente começou a vagar? Você começou a pensar no fuxico que te contaram ontem, no meme engraçado que você viu no feed. Você ficou tão distraída. Por quê? Porque emocionalmente você estava sem forças para buscar a Deus. Você estava sem estabilidade, e aí não consegue se conectar com os céus, não consegue se conectar com o Espírito Santo, aí fica sem forças, aí fica desanimado. Igual uma moça que eu encontrei certo dia, que ela disse para mim: eu não acredito mais em Deus. Eu falei: mas no diabo você crê, né? Ela disse: faz sentido. Aí ela começou a dizer: porque minha vida está assim, assim, assim. Eu disse: tá, mas o que você está fazendo para mudar? Porque às vezes a gente quer colocar na conta de Deus uma coisa que é para a gente pagar.
Às vezes a gente quer cobrar de Deus decisões que somos nós que temos que tomar. Às vezes a gente quer que Deus tire da nossa vida gente que somos nós que temos que tirar. Às vezes a gente quer que Deus fale coisas que é para a gente falar. A gente quer que Deus faça coisas que é para a gente fazer. Quem está pegando? Para você reclamar de Deus, veja bem se está tudo certo por aí. Para você dizer que Deus não está fazendo, eu veja se você está fazendo. Acho que essa palavra está pesada hoje. Quem está gostando? Ai de ti se disser que não. Ana ficava desestabilizada. E por causa disso, a história dela se repetia. Todos os anos era a mesma história. Por quê? Porque todos os anos ela se desestabilizava. Porque todos os anos Penina a irritava, e ela se desestabilizava, e as coisas iam se repetindo. Nós estamos findando 2025 para entrar em 2026. E se você não mudar algumas atitudes, eu sei que você já ouviu isso, mas eu preciso falar de novo. Se você não mudar algumas atitudes, se você não fortalecer alguns pontos fracos na sua vida, você vai viver 2026 o mesmo que viveu em 2025. Você vai viver 2026 como se ainda estivesse vivendo em 2025. Por quê? Porque você vai olhar e nada mudou. Você vai olhar e as coisas estão sempre do mesmo jeito. Você vai olhar e vai estar lá a mesma luta, o mesmo problema, os mesmos inimigos. Se tem uma coisa que me dá raiva, é lutar sempre com o mesmo inimigo, irmão. Eu enjoo da cara dele, que dá uma raiva. Fala, não, outra luta, essa aí não quero mais não, eu quero outra luta. Essa daí eu já estou cansada dela. Então, se prepara para novos inimigos. Se prepara para cortar a cabeça de outros gigantes, porque esse Golias aí, já foi. Vamos enfrentar novos inimigos. Vamos conquistar novas terras. Vamos conquistar novas bênçãos, novas vitórias. Vamos partir para um outro nível. Vamos para uma outra estação. Era sempre a mesma luta. Era sempre Penina a desestabilizando e ela ficando perturbada. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo sabe quem ele usa para nos desestabilizar. Às vezes, o que a gente menos importa é com as pessoas de fora. É ou não é? A gente menos importa porque está longe, está para lá, está falando para lá, está perturbando para lá. Mas quando é alguém de perto, quando é alguém na mesma casa, quando é alguém muito próximo, irmão, é só Deus para dar graça para que a gente permaneça ignorando. Tem que ignorar. Penina só se vence ignorando, não é discutindo, não é competindo, não é brigando. Você quer vencer Penina? Ignore. Você quer vencer Penina? Não responda. Você quer vencer Penina? Não discuta. Você quer vencer Penina? Deixe ela falando sozinha. Penina é tão terrível que quando você responde, ela ainda se passa por vítima e você fica de ruim. Quem conhece uma Penina assim? Deus está revelando. Penina é tão diabólica que quando você resolve responder, ela se passa por vítima e você fica de mal na história, você fica de ruim na história. Então como que se vence Penina? Ignore ela. Ignore essa Penina que está te perturbando na tua casa. Para de responder a essa Penina que está te desestabilizando no caminho da adoração. Para de dar ouvido a essa Penina. Para de dar ibope para essa Penina. Ignore Penina, que ela para de falar. Meu Deus do céu. É por isso que o diabo está usando gente lá no seu trabalho, lá na sua casa, para te criticar, para te afrontar, para falar mal da sua fé, para colocar defeito em você, para colocar sua autoestima lá embaixo, para roubar as tuas estruturas, as tuas forças, porque ele sabe, que te desestabilizando, você fica frágil, e uma pessoa frágil, emocionalmente, tem dificuldade de manter o foco.
O apóstolo Paulo nos advertiu dizendo em Efésios 6, do 10 ao 11, ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo disse: olha, vocês estão enfrentando uma guerra, é uma guerra invisível, é uma guerra contra um inimigo que você não vê. Então, para você vencer, você precisa estar revestido. Todos os dias eu faço essa oração de Efésios 6, mas é todos os dias. Se eu oro 7 vezes no dia, é 7 vezes no dia eu fazendo essa oração e dizendo: Pai, eu me revisto agora de toda a armadura de Deus. Eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, eu coloco o escudo da fé, eu pego a espada do Espírito na minha mão, eu calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, eu estou pronta para mais um inimigo. Todo dia eu faço essa oração, e Deus é tão fiel para testificar todas as coisas, que mês passado eu estava em Brasília, e uma amiga do Piauí, que estava lá, ela começou a olhar para mim, e no final da reunião ela disse: sabe, eu estou vendo uma coisa que eu nunca vi. Eu disse: o que você está vendo? Ela disse: eu estou vendo, toda hora, chegando uma armadura nova em você. Ela disse: toda hora eu vejo uma armadura nova assim, ó, que chega, brilha, novinha, toda hora chega uma armadura nova e te cobre. Eu falei: é o que eu oro todo dia eu peço essa armadura nova. Ei, quando você está com o capacete da salvação, a sua mente está blindada, e blindando a tua mente, você blinda também o teu coração. O que é que a couraça da justiça e o escudo da fé faz? Blinda toda a sua dianteira. Ei, você precisa pedir essa cobertura do céu, essa blindagem, esse revestimento de poder. Para quê? Para você não viver abalado. Tem gente que só vive abalada, tem gente que se abala por qualquer coisa. Ah, escutei alguém falar mal de mim, ah, eu vou chorar, ah, porque estão falando. Que se dane quem está falando. Você precisa ser inabalável. Ei, você precisa ser um homem ou uma mulher inabalável. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque pela minha força eu não consigo, pela sua força você não consegue, mas pela força de Deus, com as armaduras de Deus, nós vencemos qualquer inimigo. Quem está pegando? Todo ano eles subiam para adorar. Ana não cultuava, Ana não adorava, ela era impedida de receber o seu milagre. Por quê? Porque enquanto eles iam caminhando, a Penina a irritava, a desestabilizava, ela chorava, ela não comia, ela perdia as forças, e chegando no lugar da adoração não tinha força para adorar, chegando no lugar da adoração não tinha ânimo para adorar, chegando no lugar da adoração ela não tinha estabilidade para adorar. Penina a irritava, e quem sabe ela dizia: eu posso gerar, você não pode, eu posso fazer, você não pode. Ana realmente ficava impotente diante dessas palavras. Ana olhava a situação de Penina, irmãos, e estava lá, prosperando, todo ano um filho. Ei, se tem coisa que dói, é isso. Você vê seu inimigo vencendo, é ou não é? Você olhar para o seu inimigo, você esperar a justiça de Deus na cabeça dele, e você vê ele gerando. Está pegando aí? Você está olhando e você está falando: meu Deus do céu, mas parece que o Senhor Jesus gosta desse povo aí. Ei, quem já falou isso para Jesus? Ei, Jesus, parece que o Senhor gosta de quem não vale nada. Ei, eu não estou acreditando não, Jesus. Todo ano era Penina com buchão, e Ana que orava, Ana que jejuava, Ana que cultuava, Ana que fazia campanha, Ana que não mexia com a vida de ninguém. Estéril. Quantas vezes você já falou para Deus: ai Senhor, eu não mexo com a vida de ninguém? O diabo não quer saber disso não, irmão. Você mexendo não, ele vai perturbar você. Ai Senhor, eu não mexo com a vida de ninguém, eu estou quase criando uma asinha aqui atrás de tão anjo que sou. O diabo não olha para isso não, irmão. Você tem que ser de guerra mesmo. Por quê? Porque você está enfrentando um inimigo, um adversário que não quer que você gere, que não quer que você prospere, que não quer que você avance, e vê o nosso inimigo prosperando. É triste. É triste.
triste. É triste você olhar para a injustiça e dizer: eu não estou acreditando que isso está acontecendo. É triste olhar para a injustiça e se sentir impotente diante dela. Ei, mas eu tenho uma palavra para você, dos anos de crente, em que eu olho para muitas situações, lido com muitas situações, eu nunca vi Deus falhar, mas o que eu vi é a Bíblia se cumprir, e a Bíblia diz que Deus tem uma taça, e é a taça da ira, e quando a taça da ira enche, Deus vem sobre os nossos inimigos, e quando a taça da ira enche, Deus vem com justiça. Quando a taça da ira enche, Deus vem sobre a cabeça dos nossos adversários, Ele vem com justiça, Ele vem para trazer a colheita daquilo que foi semeado. Quem está pegando? Às vezes a gente precisa entender um princípio muito importante. A vitória não é de quem lamenta. A vitória, não é de quem fica se vitimizando. A vitória não é de quem conta uma história triste. Não. A vitória é de quem luta. A vitória é de quem parte para cima. A vitória é de quem acredita e vai à luta. A vitória é de quem se posiciona. Não adianta, irmão, ficar contando essa história triste. Não adianta ficar com essa historinha triste, de que você está sendo injustiçado, de que Penina está te irritando, de que Penina está te desestabilizando. Não. A vitória é de quem de fato luta. Sabe até quando Ana ficou assim? Indo a Siló, não recebendo nada, orando, não recebendo nada, jejuando, não recebendo nada, oferecendo sacrifício e não recebendo nada, oferecendo oferta no altar e não recebendo nada, aguentando a afronta e não recebendo nada. Sabe até quando ela ficou assim? Até o dia que ela decidiu que ia vencer. Quem é que decidiu vencer? Aleluia. Não, com essa cara de morta aí, você não vai conseguir me convencer. Deixa eu perguntar de novo. Ei, quem aqui decidiu que vai vencer? Aleluia. Que 2026 ninguém te para. Que 2026 ninguém te confunde. Que em 2026 ninguém te atropela. Por quê? Porque você está decidido a vencer. Ana decidiu vencer, e eu preciso que você entenda que ninguém para alguém que está decidido. Ei, ninguém confunde alguém que está decidido. Ei, ninguém consegue destruir uma pessoa que está decidido. Ei, a crítica não para quem está decidido, confusão não para quem está decidido. Ei, a fofoca não para quem está decidido, calúnia não para quem está decidido, rejeição não para quem está decidido. Se você está decidido, você vai parar de contar essa história triste, e você vai começar a planejar o teu futuro, você vai começar a traçar uma rota, e nada e nem ninguém vai poder te paralisar no meio do caminho. Nada e nem ninguém vai fazer você deixar as coisas pela metade. Você vai dar continuidade a coisas que você parou em 2025, em 2026 você vai entrar com tudo, você vai dar continuidade, e só vai parar quando terminar. Eu gosto do Salmo 18, porque Davi diz assim: eu persegui meus inimigos e só parei depois de os ter alcançado. Você precisa ter essa convicção no teu coração, que você só pode parar depois de ter alcançado. Você só pode parar depois que a vitória já for sua. Ana sobe para Siló decidida. Ela pensa consigo: dessa vez eu preciso receber meu milagre. Dessa vez eu preciso falar com Deus e eu preciso que Ele me escute. Dessa vez eu preciso me posicionar. Dessa vez eu preciso orar. E aí eles estão subindo para Siló. O texto não dá muitos detalhes, mas como eu sei que ela estava decidida, eu consigo imaginar Penina falando e Ana ignorando. Eu consigo imaginar Penina tentando irritar, mas não consegue mais. Por quê? Porque ela está decidida a vencer. E ela está ignorando as falas de Penina, ela está ignorando as afrontas,
afrontas de Penina, ela está ignorando, todas as competições de Penina. Penina está zombando e Ana está ignorando. Ana está caminhando rumo ao lugar do milagre. Ela sabia que era ali em Siló que ela ia falar com Deus e Deus ia ouvir. Penina está se gabando, dizendo: eu posso, eu tenho, eu consigo, aleluia. E Ana está caminhando em direção ao milagre, totalmente decidida a vencer. Penina está provocando, mas Ana continua caminhando em direção ao teu milagre. Penina está criticando e dizendo: você não pode, você é uma estéril, mas ela está caminhando na direção do milagre. Deixa eu te falar uma coisa: não permita que críticas, não permita que zombaria, não permita que ameaças do diabo te impeça de chegar no lugar do milagre e buscar a face de Deus, porque vai ter, tá? Vai ter muita crítica. Se você acha que ninguém te critica, é porque não te contaram, mas critica sim. Tem mesas que quando você sai, você é o assunto, tá? E tá tudo certo, é assim mesmo. Tem gente que te segue na rede social só para curiar a tua vida e falar mal de você, e tá tudo certo, o mundo é assim mesmo. Tem gente que te segue só para ver se você vai postar alguma coisa triste. Só poste coisa boa mesmo. É assim mesmo, é desse jeito mesmo e não vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. Quem tem que deixar de ser bobinho e acreditar que todo mundo é uma bencinha, somos nós que temos que parar com essa palhaçada de achar que todo mundo quer o nosso bem. Para com isso, cresça, entenda que a vida é dura mesmo, não vai ficar mole. E quem tem que ficar duro é a gente para vencer, para enfrentar e conquistar. Então, vai ter todo tipo de afronta, de crítica, mas você precisa estar preparado, você precisa estar pronto. Ana chega no átrio, que era o lugar mais próximo da arca, que as mulheres poderiam chegar. Então ela chega no átrio, e lá no átrio, para quem não sabe, é como uma varanda. Não era dentro do tabernáculo, era quase que do lado de fora praticamente. Então ela chega no átrio e ela começa a orar. Ela começa a fazer voto ao Senhor. Ela estava machucada. Quem já orou a Deus aqui com a alma machucada? Doendo assim, sabe? Você falando: Deus, tem misericórdia do meu coração, está doendo hoje. A angústia está grande. Então assim ela estava orando. Ela estava orando angustiada. Ela estava orando com a alma machucada. Emocionalmente ela estava muito ferida. E no versículo 10 vai dizer que ela orou e chorou com amargura de alma. Ela chorou abundantemente. A alma dela estava totalmente amargurada. Tinha uma amargura na alma dela. E após chorar, orar e demonstrar para Deus os seus sentimentos, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa orar com sentimento e com consciência. Às vezes eu escuto algumas orações, e escutando essas orações, eu fico tão entristecida. Sabe por quê? Porque são orações que não passam daqui, não vai subir. Qual é a oração que sobe? É aquela oração que eu faço de coração, com consciência. Tem gente que fala coisa com coisa, irmão, fica orando, fala coisa com coisa, parece que está maluco. Acho que até Deus fala: dá licença, pelo amor de Deus, cala essa boca, você está falando nada com nada. Eu imagino Deus, sabe, ou escutando nada com nada e pensando: o que meus filhos estão falando? Você achou engraçado, né? Deixa eu contar um segredo para você. Você acha difícil orar? Faz o seguinte: escreve com consciência ali, escreve. E quando você for orar, lê o que você escreveu. Sério, eu não estou aqui para te criticar, não, eu quero te ensinar. Porque às vezes a gente fica jogando palavras vazias ao vento. Não, Deus não escuta isso, gente. Deus escuta a oração feita de corpo, alma e espírito. Aquela oração que se faz com consciência,
aquela oração que você faz, entendendo que você está diante do Todo-Poderoso, levando diante dele a sua súplica, apresentando a ele a causa que você precisa que ele resolva, e essa oração precisa ser feita com muita consciência, com muito entendimento, para que ele nos ouça, para que ele nos responda. Observe a tríade de Ana, é uma tríade: lágrima, oração e voto. Diga comigo: lágrima, oração e voto. Quando você começa a fazer aquela oração com a alma, com consciência, é inevitável, você vai chorar. Você vai chorar porque você vai conseguir entrar numa dimensão tão poderosa em Deus, que você não vai conseguir se segurar, você vai chorar. E chorando com a tua alma diante do Senhor, você vai conseguir alcançar a quarta dimensão, o lugar onde tudo se torna possível. Quem está pegando? Então Ana, ela vai fazer uma tríade: ela vai orar, ela vai derramar lágrima e ela vai fazer voto. E depois que ela ora, chora, faz voto, ela ainda continuou ali, ó, de joelho. De joelho. Quantos minutos você aguenta ficar de joelho? Faz o teste lá na sua casa. Ela ficou ali de joelho. A Bíblia vai dizer que ela se demorou na presença do Senhor. Ela não teve pressa para levantar, ela não teve pressa para sair daquele momento de intimidade. Ela ficou, ela permaneceu, ela orou, ela chorou, ela fez um voto dizendo: Deus, se tu me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor, ele vai te servir. Eu quero um filho, não é só para mim não, eu quero um filho para o Senhor, eu quero um filho para servir o Senhor. Enquanto ela se demora naquele ambiente, naquele lugar de adoração, a Bíblia vai dizer que o sacerdote olhou para ela, porque ela estava perseverando. Ei, quem persevera chama a atenção, tanto do reino de Deus, dos céus, como do reino das trevas. Ei, porque quando o diabo vê alguém perseverando, irmão, ele fica enlouquecido. Porque ele está acostumado a ver gente desistindo todo momento, ele está acostumado a ver gente desanimando a todo instante, e quando ele vê alguém que persevera, ele encabula, ele pensa: o que essa pessoa tem de diferente? Por que essa pessoa ainda não desistiu de tudo? Por que essa pessoa ainda não acabou com tudo? Por que essa pessoa ainda não chutou o balde? Ei, quando o diabo te vê perseverando, ele fica encabulado, ele encabula, ele pensa: o que essa pessoa tem, que depois de tanta luta ainda permanece? O inimigo, quando ele te vê perseverando, irmão, ele fica enlouquecido, ele fica desesperado, aleluia. Ele pensa assim: ao invés de parar, está continuando, ao invés de desanimar, está avançando. Ei, se levanta ameaças do inimigo contra a nossa vida a todo instante, mas nós precisamos estar perseverando na brecha, perseverando naquilo que acreditamos, perseverando naquilo que oramos para ver acontecer na nossa vida. E sabe o que acontece quando nós perseveramos? Deus nos reveste de autoridade, Deus nos enche de graça, Deus nos enche de poder, e pode vir o que vier, nós estamos prontos para vencer, declarando que 10.000 cairão a um lado, 1.000 vai cair do outro lado, e nós vamos permanecer de pé, nada vai nos atingir, porque a perseverança provoca essa fé inabalável no nosso coração. Tem gente aqui que a perseguição vem, você está perseverando, a tribulação vem, você está perseverando, o problema vem, você está perseverando. Ei, o casamento está quase sendo destruído, mas você está perseverando. O inimigo levanta contra teus filhos, mas você está perseverando. Quem persevera nunca perde batalha, aleluia. Talvez você não entendeu isso, eu vou dizer de novo: quem persevera nunca conta derrota, quem persevera conta testemunho, quem persevera conta vitória, quem persevera fica de pé diante de qualquer adversidade, quem persevera sempre tem uma bênção para contar. Ana estava decidida a sair dali com uma resposta, então por isso ela perseverou, por isso ela continuou. Então, vendo ela chorar, vendo ela orar de uma forma com que o sacerdote nunca tinha visto, vendo ela perseverar naquele lugar,
A atitude de Ana chamou a atenção do sacerdote. Em 1 Samuel 1:12, vai dizer que ele observa ela. Versículo 13 e 14, depois de observar, ele vai julgar. E ele pensa consigo, essa mulher está bêbada, porque não pode não. Está bêbada, não está aguentando levantada ali, por isso que está demorando. Acho que ele pensou assim, bebeu demais, dobrou o joelho, não dá conta nem de fazer um quarto, pronto, está bêbada. Bebeu demais, não consegue sair. Vou chegar lá, vou falar com ela. Chegou lá e disse assim, ei mulher, olha como é que o sacerdote fala. Ei mulher, gente, carnal é assim, ó, ele vê as coisas e julga. Não tem jeito, o carnal ele é diferenciado, ele é tenebroso. Ele chegou, era sacerdote, tá? Chega diante dela e diz, ei mulher, aparta de ti teu vinho. Até quando tu estarás assim? Aparta de ti o vinho, ou seja, para de beber mulher, tu está bêbada. Aí imagino ela enxugando as lágrimas, levantando os olhos, porque estava de joelho, e dizendo, não meu Senhor, eu não estou embriagada, não tomei bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher de coração ferido, eu sou uma mulher que está passando por um momento difícil, eu estou enfrentando uma adversária terrível dentro da minha casa, eu estou enfrentando uma luta terrível, eu estou angustiada, eu não posso gerar, tem uma mulher que me afronta todo dia, eu não estou aguentando mais, e eu estou aqui falando com Deus sobre esse problema. Eu imagino o sacerdote envergonhado, se é que tinha, e não tendo outra saída a não ser liberar sobre ela uma palavra de vitória, aleluia. Ele não tinha outra saída a não ser liberar para Ana uma palavra de vitória. Então deixa eu falar uma coisa para você, independente do que pensam, continue e permaneça na tua fé, independente do que falam a teu respeito, permaneça e continue buscando ao Senhor, continue com a tua fé, independente do que estão dizendo, ei, independente dos julgamentos, permaneça naquilo que você acredita, permaneça buscando o teu milagre, permaneça na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quem persevera conta testemunho. Então ele vai liberar sobre ela uma palavra, e ele diz para ela no versículo 17, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E nesse momento, quando uma palavra foi liberada da boca do sacerdote, a esterilidade de Ana foi rompida, a esterilidade de Ana foi quebrada, a esterilidade de Ana foi destruída. Em nome de Jesus eu libero esta palavra sobre a tua vida aqui nessa noite, que toda esterilidade na tua vida se rompa, ei, todo espírito de estancamento caia por terra, e todas as tuas petições sejam respondidas pelo Senhor. Aonde há uma esterilidade na tua vida, eu declaro que você vai gerar, eu declaro que você vai viver milagre, eu declaro que você vai ver o sobrenatural de Deus invadir o teu natural e fazer coisas que você jamais imaginou. Quem sabe todo ano foi a mesma coisa, mas 2026 não será a mesma coisa. Por quê? Porque algo novo vai acontecer a partir desta palavra. Eu declaro quebrado todo estancamento, eu declaro rompido todo estancamento, e há de ser que no lugar da tua vergonha haverá dupla honra. Meu Deus do céu, eu não sei quem pode acreditar nisso. Você vai frutificar em todos os ambientes, aonde você colocar os teus pés, você vai frutificar. A Bíblia vai dizer que Ana voltou para casa, engravidou, assim como o sacerdote declarou. Depois ela volta a Siló. Para quê? Para pagar o voto. Ela fez um voto, mas depois da bênção, ela não fez igual 9 leprosos que nunca voltou para agradecer, não. Depois da bênção, ela voltou para pagar o voto, ela voltou para agradecer, e a madre dela continuou aberta, ela continuou gerando, ela continuou tendo mais filhos, aleluia. Por quê? Porque a gratidão abre portas, a ingratidão fecha, mas a gratidão ela tem o poder de abrir portas diante de nós. Deixa eu te contar uma coisa, ela volta a Siló para pagar o voto.
e ela entrega o filho ao Senhor. Havia um propósito na esterilidade de Ana, assim como há um grande propósito escondido por detrás dessa luta que você enfrenta, há um propósito escondido por detrás dessa esterilidade que você carrega, há um propósito escondido por detrás desse problema tão difícil que quer fazer você desanimar em inúmeros momentos da sua vida. Há um propósito por detrás de tudo isso, há um propósito até nos erros que você cometeu. Deus vai transformar eles. Quem está pegando aqui? Deus manda dizer isso para alguém que enquanto eu estou pregando aqui disse: Deus, mas eu errei tanto. Deus manda te dizer que até nos seus erros Deus vai transformar em propósito, e Ele vai mudar a situação. Ei, o propósito da esterilidade de Ana era fazer com que fosse gerado nela, não apenas um filho, mas um profeta, um sacerdote, um juiz, um homem de caráter. Ei, ela orou tanto para ter aquele filho, tanto que ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus, porque ela disse: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu. Ei, as coisas pelas quais você muito ora, elas vêm com muito prazer para a tua alma, elas vêm trazendo muita alegria para o teu espírito, elas vêm para realmente impactar, elas vêm para realmente impressionar, elas vêm para realmente surpreender. Ei, por detrás desse choro, por detrás dessa frustração, tem um Samuel que está para chegar, tem um Samuel que está para nascer e mudar a história da tua vida e da tua família. Eu declaro que hoje você veio nesse culto para que o Senhor responda as suas petições e que se destrave tudo que estava travado na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a sua petição será conhecida diante de Deus, e você não vai sair desse culto do mesmo jeito que chegou. Você vai sair desse culto gerando o seu milagre. Ai, pastora, mas eu não sei se eu vou ter força para continuar orando por essa causa. Ei, deixa eu te contar uma coisa: gerar um milagre dói, gerar um milagre custa, gerar um milagre, ei, é prazeroso, porque a recompensa é grande. Quem está gerando um milagre aqui? Quem está gerando um milagre aqui? Seu milagre está a caminho. Deus já ouviu a tua petição aqui nesse culto, e quando nascer vai trazer honra. Ei, esse milagre que está sendo gerado, quando nascer vai alegrar teu coração, quando nascer vai trazer honra para a tua casa, quando nascer vai trazer honra para o teu nome, quando nascer vai trazer honra para o sobrenome da tua família. O milagre que nascer vai transformar a tristeza em alegria, vai transformar a frustração em realização. O milagre que está para nascer vai mudar situações. Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Penina teve muitos filhos, e como você sabe, não se menciona nenhum deles, mas o que Ana chorou para gerar ficou famoso. O que Ana sofreu para gerar ficou famoso, foi ungido pelo Senhor, aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o milagre de Ana não foi qualquer milagre não, gente, foi o milagre. Ela demorou tanto para gerar, e quando gerou, foi o milagre. Ei, olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: está demorando, mas vai valer a pena. Está demorando, mas quando nascer, aleluia, vai valer a pena. É por isso que você está passando coisas que você não vê ninguém passando. Você vai receber o que você nunca viu ninguém recebendo, aleluia. Eu profetizo que em breve você vai poder contar o seu testemunho. Em breve você vai poder celebrar a nascida, oh meu Deus, o nascimento do seu Samuel. Ele está descendo, ele está descendo, ele está vindo na tua direção. Em breve você vai celebrar o nascimento do seu Samuel. E Deus te trouxe aqui nessa noite para ativar a tua fé, para trazer uma aceleração nesse processo, para acelerar os tempos, para acelerar as coisas a teu respeito. E todo estancamento e toda esterilidade dá lugar agora ao Samuel que está descendo sobre a tua vida para gerar um grande milagre
cri, noviaiasto e decanta labaxederebalabadaia. Pessoas cansadas, pessoas desanimadas, começam a receber novas forças aqui nessa noite, porque o teu Samuel está para nascer. Ei, tudo aquilo que você constrói com paciência, com perseverança, vale a pena. Vale a pena. Ei, não se apresse para casar. Espere. Talvez você quer o melhor, Deus tem o excelente. Não se apresse. Pegando a primeira proposta. Porque tem gente que quando vê um negócio, pega a primeira proposta que vem, aí pega o bom, lá na frente vê o que? O excelente que perdeu. Ana esperou. Ela esperou. Ela orou. Ela aguardou. Tem que ter paciência. Tem que esperar. A Dona Maria traz o seu amor em 3 dias. Mas se você orar, Deus transforma ele, Deus transforma ela. Talvez demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vem transformado. Vem crente, vem adorando, vem com selo de qualidade, vem com selo de garantia. Não vem de qualquer jeito, não. O que é de Deus não te traz dor, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu termino dizendo: espera, persevera, aguarda. Se coloca de pé, por favor. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Dá para mim um si maior. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você. Exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores para vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. E eu mudo a letra e canto assim, ó. Espera um pouco mais, persevera um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. É sempre assim. Quando a gente não tá aguentando mais,
Deus usa um profeta e diz: estou te dando vitória. Quando você fala, é o último culto, aí o Senhor levanta o profeta e diz: a vitória está chegando. É Ele nos fortalecendo, é Ele dizendo: resista um pouco mais, é Ele dizendo: aguenta um pouco mais, é Ele dizendo: fique firme um pouco mais, suporta o processo um pouco mais, resista um pouco mais, fique firme um pouco mais, receba a estrutura para guerras futuras, suporta o processo um pouco mais, resista um pouco mais, fique firme um pouco mais, e quando parecer que não vai suportar, eu vou levantar profeta para poder falar que a tua vitória está para chegar. Fecha seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, eu me rendo diante da tua presença nessa noite. Eu reconheço, meu Deus, o quanto o Senhor é bom na nossa vida, o quanto o Senhor tem nos sustentado na caminhada. Pai, durante esse ano teve dias tão difíceis para nós. Teve dias que nós pensamos que não ia aguentar, Senhor. Teve dias tão desafiadores, Pai. Teve momentos tão difíceis para nós. Suportamos afrontas tão insuportáveis. Meu Deus, ouvimos coisas que não gostaríamos de ter ouvido. Suportamos coisas que não gostaríamos de ter suportado. Tivemos que lidar com pessoas que não gostaríamos de ter lidado. Passamos por prejuízos, ataques espirituais, emocionais. Ah, meu Deus, foi difícil, mas nós estamos aqui. Nós somos sobreviventes mais uma vez. Sobrevivemos a mais um ataque, sobrevivemos a mais uma guerra, derrotamos tantos gigantes, eles caíram, Pai, diante de nós, porque o teu poder nos sustentou. Cortamos a cabeça de muitos inimigos, e estamos aqui, e precisamos ser renovados e fortalecidos pelo Senhor. Derrama uma unção fresca sobre nós nesta noite. Uma unção fresca, Senhor. Unção que nos capacita. Unção que se move sobre a nossa vida com poder. Derrama essa unção fresca e manifesta sobre nós, meu Deus, a tua vontade, o teu propósito. Queremos estar totalmente alinhados com a vontade do Senhor para nós. Queremos estar alinhados, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, abre os nossos olhos e revela o próximo passo que devemos dar. Revela, meu Deus, a próxima estação que nós vamos entrar. Revela, meu Pai, e segura em nossas mãos e nos sustenta com o teu poder, em nome de Jesus. Resista um pouco mais, fique firme